Abrirei meus lábios num canto de amor. Abrirei meus lábios num canto de amor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Abrirei meus braços e o meu coração. Abrirei meus braços e o meu coração para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória ao Divino Espírito. Amém. Glória ao Divino Espírito. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos continuidade às nossas reflexões sobre mulheres de fé. Das páginas bíblicas, hoje teremos Débora e Jael. Na nossa história da espiritualidade cristã, uma santa que marcou muito a Alemanha, toda a Europa, e que é um grande testemunho de fé, Santa Walburga. E do nosso tempo, Balduína dos Santos Pereira. Vamos então iniciar com a nossa oração. Creio em Deus Pai, que criou a mulher e homem à sua imagem. Entregou aos dois o cuidado pelo mundo e viu que isto era muito bom. Que pediu o consentimento de uma mulher para realizar a sua obra da salvação. Creio em Jesus, Filho de Deus, nascido de uma mulher, que escutava e valorizava as mulheres e as protegia contra homens acusadores, que tinha mulheres discípulas que o seguiam e serviam, que apareceu primeiro a Maria Madalena e as mulheres, e as enviou para transmitir a boa nova da ressurreição aos discípulos. Creio no Espírito Santo, sopro e princípio da vida, que foi derramado sobre mulheres e homens no dia de Pentecostes, e que ainda hoje anima a comunidade igreja em direção à igualdade, pois todos, mulheres e homens, são um em Cristo. Amém. Mulheres na Bíblia. Hoje falaremos de Débora e Jael. Débora foi uma juíza e profetisa de Israel, que liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã. No tempo de Débora não havia rei sobre Israel. O povo era liderado por juízes, pessoas inspiradas por Deus para orientar o povo. Débora era profetisa e uma mulher muito sábia. O povo se aconselhava sempre com ela. Acontece que os israelitas tinham se desviado de Deus e estavam sendo oprimidos por Jabim, rei de Canaã. Um dia, Débora chamou um guerreiro chamado Baraque e lhe disse que Deus iria dar vitória a ele sobre o exército de Jabim. Baraque insistiu para que Débora fosse com ele para a batalha e ela aceitou, mas avisou que seria uma mulher que iria matar o chefe do exército inimigo.
Juntaram então 10.000 homens de Israel e foram para a batalha. O exército de Jabim era mais poderoso e tinha muitos carros de guerra, o que era uma grande vantagem. O comandante do exército de Jabim chamava-se Cícera. Ele fugiu da batalha e pediu abrigo a uma mulher chamada Jael. Mas enquanto ele dormia na sua tenda, Jael lhe cravou uma estaca na testa com um martelo. Quando Baraque chegou, Jael lhe mostrou seu inimigo morto. O rei Jabim nunca mais recuperou dessa derrota e acabou sendo destruído. Depois da grande vitória, Débora e Baraque cantaram, agradecendo a Deus e lembrando os momentos mais importantes da batalha. Depois, houve paz durante 40 anos. Cantemos a Deus que nos libertou. Cantemos a Deus que nos libertou das mãos do inimigo, dos pés do opressor, das mãos do inimigo, dos pés do opressor. Hoje queremos falar de uma santa não muito conhecida entre nós, Santa Walburga. De origem inglesa, era filha de São Ricardo, rei dos Saxões do Oeste. Nasceu por volta de 710, na Inglaterra meridional. Era uma princesa dos Kents, cristãos que desde o século III se sucediam no trono. Ela viveu cercada de nobreza e santidade. Seus parentes eram reverenciados nos tronos reais, mas muitos preferiram trilhar o caminho da santidade e foram elevados ao altar pela Igreja, como seu pai São Ricardo e os irmãos Vilibaldo e Vunibaldo. Walburga tinha completado 10 anos quando seu pai entregou o trono ao sobrinho, que tinha atingido a maioridade, e levou a família para viver no mosteiro. Poucos meses depois, o rei e os 2 filhos partiram em peregrinação para Jerusalém, enquanto ela foi confiada à abadesa de Wimborne. 2 anos depois, seu pai morreu em Lucca, na Itália. Assim ela ficou no mosteiro, onde se fez monja e se formou. Depois escreveu a vida de Vunibaldo e a narrativa das viagens de Vilibaldo pela Palestina, pois ambos já eram sacerdotes. Em 748, foi enviada por sua abadesa à Alemanha, junto com outras religiosas, para fundar e implantar mosteiros e escolas entre populações recém-convertidas. Na viagem, uma grande tempestade foi aplacada pelas preces de Walburga. Por ela, Deus já operava milagres. Naquele país foi recebida e apoiada pelo bispo Bonifácio, seu tio, que consolidava um grande trabalho de evangelização, auxiliado pelos sobrinhos missionários. Designou a sobrinha para a diocese de Eichstätt, onde Vunibaldo, que havia construído um mosteiro e tinha projetado para um feminino na mesma localidade. Ambos concluíram um novo mosteiro e Walburga eleita abadesa. Após a morte do irmão, ela passou a dirigir os 2 mosteiros, função que exerceu durante 17 anos. Nessa época, transpareceu a sua santidade nos exemplos de sua mortificação, bem como no seu amor ao silêncio e na sua devoção ao Senhor. As obras assistenciais executadas pelos seus religiosos fizeram destes mosteiros os mais famosos e procurados de toda a região. Walburga se entregou a Deus de tal forma que os prodígios aconteciam com frequência. Os mais citados são o de uma luz sobrenatural que envolveu sua cela enquanto rezava, presenciada por todas as outras religiosas, e o da cura da filha de um barão, depois de uma noite de orações ao seu lado. Walburga morreu no dia 25 de fevereiro de 779, e seu corpo foi enterrado no mosteiro de Heidenheim, onde permaneceu por 80 anos. Mas, ao ser trasladado para a igreja de Eichstätt,
quando de sua canonização, em 893, o seu corpo foi encontrado ainda intacto. Além disso, das pedras do sepulcro brotava um fluido de aroma suave, como um óleo fino, fato que se repetiu sobre o altar da igreja onde o corpo foi colocado. Nesta mesma cerimônia, algumas relíquias da santa foram enviadas para a França do Norte, onde o rei Carlos III Simples havia construído no seu palácio uma igreja dedicada a Santa Walburga. O seu culto, em 25 de fevereiro, se espalhou rápido, porque o óleo continuou brotando. Atualmente é recolhido em concha de prata e guardado em garrafinhas distribuídas para o mundo inteiro. Os devotos afirmam que opera milagres. Santa Walburga, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Me chamo Edith Rosário Nascimento e atualmente estou residindo na cidade de Trindade, Goiás, e passando por um momento de grande dor. 23 dias que perdi o meu esposo, uma grande perda para toda a nossa família. E hoje quero compartilhar com todos a história de uma mulher de uma fé inabalável, Balduino dos Santos Pereira. Nasceu em 1940 no povoado Lago Antigo, Goiás, atual Tocantins, filha de Joaquina Ramos dos Santos e Raimundo Barbosa dos Santos. Os mesmos morreram com a diferença de um ano de um para o outro. Ela tinha 4 anos, foi criada por um irmão, portanto, sua infância e adolescência foi muito sofrida sem os pais. Casada com Arcrísio Roque Pereira, com quem teve 10 filhos, ficando viúva com 6 filhos de menor. A mesma terminou de criar os filhos. Era uma mulher simples, silenciosa, mulher de muita fé, muito observadora, contemplativa, via as coisas com o olhar da fé, muito lúcida e percebia as entrelinhas das coisas. Tinha um grande amor à oração. Era uma mulher de oração, era sábia, sabia tirar coisas boas daquilo que era ruim e tinha uma grande capacidade de discernimento. Adoeceu de um câncer, viveu 5 anos doente. Durante esse tempo, fez da doença uma escola, onde ela foi amadurecendo e crescendo, sempre vendo tudo com muito realismo e com muita fé, assumindo cada etapa que a doença exigia, com esperança e fé. Era muito amiga das pessoas e de Maria. No ato da sua morte, Deus deu a lucidez para, enquanto na agonia da morte, prestasse atenção a tudo o que estavam fazendo sentinela. E ela dizendo: já deram de comer às crianças? Para Irmã Neves. Irmã Neves era uma freira
uma irmã teresiana bem idosa, para se despedir pelo telefone dos filhos que estava longe, encomendando a Deus, dizendo: Senhor, tende piedade de mim. Perdoou as pessoas que pediram perdão durante o ato da sua morte. Sua morte foi um momento que convidou quem estava perto a assumir a morte como caminho. E assim, com muita alegria, possamos dizer: Balduína Pereira dos Santos, presente. Obrigado, Edith, que Deus abençoe toda a sua família nesse momento difícil. Deus nos fortalece, nos anima. Que o testemunho dessas mulheres seja força para todos nós, que possamos perseverar no caminho de Jesus, numa vida de oração, de partilha, de solidariedade. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos